Estamos no ar aí, chegamos Para mais um Podcast na Real. Na Real. Ficou ótimo. Quem que a gente traz hoje? Você sabe que a gente não programa nosso começo, né? Exatamente. A gente tem tudo programadinho, só o começo que a gente vai na sorte. Pra ver eu o que tô dá. sabendo disso agora, porque o que eu percebi nesses todos os programas é que a gente não planeja nada. Absolutamente. Né? E sempre Mas sai muito produtivo. Sempre sai muito produtivo. Quem você traz hoje, Didi, pra gente? Cara, nós trouxemos aqui, vai ser muito louco falar espanhol contigo. E eu acho muito engraçado como o Danilo fala espanhol no começo, né? Fala, olá, amigo! Como se todo mundo fosse... Eu falo espanhol fluente, mas depois a gente fala mais sobre isso. Exato. Ligeirinho. Aprendeu com o Bob. Lembra do Ligeirinho? Ligeirinho. É, exatamente. É o Ligeirinho. O ratinho? E o Jean, especialista em financiamentos. É isso aí. Foi FNA em uma porção de loja aí top. É isso aí. Então o cara entende tudo sobre financiamento, cara. É o cara que vai explicar como que um recém-chegado consegue taxa de 2%. Ele vai trazer isso pra gente hoje. Ele vai ensinar tudo, cara. Abra sua Bíblia. Um milagre nós vamos fazer hoje. Muito bom. Obrigado aí, galera. Obrigado pelo convite, Danilo. Valeu, brigadão. É uma honra fazer parte. E poder também, né, distribuir um pouco de informação, que eu acho que as pessoas acabam tomando decisões erradas por não ter informação correta. Exato, né? Então acaba indo por caminhos que não vão proporcionar a ele no futuro um negócio legal. Porque não tem informação. Então divulgar informação nunca é demais. É isso aí. E o Davizão, que é nosso... Muy buenas tardes a todos los que nos ven. Boa tarde para todo o nosso público brasileiro. Você é muito romântico. Muito, cara. Ele é tipo... Ele parece o Antônio Bandeiras. É o Antônio Bandeiras. Uma voz aveludada. Es una cosa... No, todo lo contrario. Yo me siento muy menor de Antonio Banderas. Não, é uma impressão, maior, amigo. É uma impressão, claro. Es una O que é Antônio Bandeiras? Antonio Banderas siempre fue alguien que yo perseguí ser como él. Pero... e conseguiu, irmão. Conseguiste, amigo? No, estoy muy distante. Aí, amigo. Tu conseguiu, amigo. É legal quando chega um hispano, né, em geral, na loja, o Danilão chega e fala, olá, amigo! Como está, amigo? Que puedo ajudar? Daí você que vai tirar um violão e... É tipo dominicano. Dominicanaço, cara. Muito tipo bom. ligeirinho mesmo. Você sabe que o Jean fala espanhol fluente, né? Não hablo espanhol, não. Não, o Jean fala tudo. Cara, aqui quando você chegar em Orlando, bom, na Flórida em específico, né? Você não precisa muito falar inglês no começo, né, cara? Porque você desenrola tudo em espanhol. Então você aprende. Eu tô no começo. Faz 6 anos que eu tô no começo, né? E o meu nível de... Mas eu tenho social! Eu tenho social. Então a pessoa vem falando inglês, eu dei social, ela começa falando português. Eu te amo, Didi. É muito tranquilo, sabe? Porque você chega a experiência de todo brasileiro. O cara chega aqui, aí ele tenta falar inglês numa loja, a pessoa já responde em espanhol pra ele. Então ele tem que desenrolar em espanhol. Aí a gente melhor aprende. lugar do mundo pra aprender espanhol é na Flórida. É na Flórida. Não tem Mas, você sabe, Jean, que o Davi é um dos únicos que eu conheço hispanos que fala português ou se esforça pra falar português com a gente. Sim. Porque normalmente eles estão cagando, meu irmão. Você tenta falar espanhol e o cara só fala espanhol, ele não liga pra falar em um ponto em português. Nada. A visão manda bem em português. Yo quiero recomendar una cosa para todos nuestros amigos hispanos que nos ven. Si usted está en un país ajeno al suyo, estamos en Estados Unidos, usted tiene que tratar de falar portugués. You can try speak English. Because todo el mundo estamos aquí misturados, estamos mezclados. Y estamos haciendo una cosa nueva, una cosa boa. Exato. Una cosa muy legal. Y yo personalmente tengo un desafío para mí, para mi familia, para mis filhos, de intentar falar todo el mundo portugués como una lengua adicional. Mi condición primera era de venir a América para hablar inglés, por supuesto. Sí. Y ahora mismo pienso que yo tenía el idioma portugués muy poquito, solo comprendí algunas palabras. Sí. Puedo hablar alguna que otra palabra también, pero acho que es muy importante tener más conocimiento, más cosas, y eso enriquece a las personas también. Con certeza. Sí. Muito orgulhoso. Y también estoy muy engrasado con vocês, me siento muy acogido, estoy
No sé, como muy contente de estar con ustedes, de compartir su cultura. Son personas muito alegres, muito legais. E você acha legal trabalhar na Real Car? Sí. Principalmente una de las condiciones que gosto mucho de que, independiente de que una persona vaya a la iglesia, todo el mundo cree en Dios, fala de Dios. Como es el caso de Danilo, que él no se congrega en una iglesia, pero siempre tiene una palabra que es muy importante para mí, por lo menos, que Dios te bendiga, Dios abençoe. Eso es algo muy importante para mí o para mi familia. Y después otras cosas que van también engordando, abarcando todo un espectro de las personas con las que te relacionas. Y eso ha sido una cosa muy legal para mí, una respuesta de Dios para mi vida. Que legal. Sim, muito bom. O brasileiro é muito, você vê, o Danilo fala Deus te abençoe para ele, mesmo cometendo todas as atrocidades, né, que ele comete, colecionando os pecados que ele coleciona, né? Depois a gente pode marcar uns 2 podcasts para contar um pouco, né, da sua história, sabe? Como é que é, Danilo? O Aurélio falou que se eu fosse à igreja, teria que ter, ia sair para sair um demônio de cada vez. Falei, que isso, Aurélio? É brincadeira. Vai saindo um de cada vez para não criar Mas você foi para a igreja? Você foi para a igreja? Fui à igreja ontem, tive a honra de poder assistir um culto que quem pregou foi o Valadão. Exato, pastor. Tive a honra, exato. Ele falou muito sobre pecado. Né? Exato. Lagoinha Church. Lagoinha Church. Que forte essa igreja aqui, hein? Sim, parece que está crescendo muito. Eu tive a oportunidade de... O slogan deles é que você não é crente não, né? Isso. Você não é crente não. Exato. Falou pra você, Danilo, não? Não falou, né? Lá de cima, né? Lá de cima ele parou e falou, você não é crente não. Não, a palavra muito boa. Gostei bastante. Legal. Né? Agora vamos falar de financiamento, Didi. Vamos falar de financiamento? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Pix? TechPix, a câmera do momento, né? Se quiser patrocinar a gente, né? TechPix também, pode, né? Pode mandar, né? Pode mandar. Ô, Jean, o recém-chegado, por que tá difícil para comprar carro com $500 de entrada hoje? O que... Mas uma coisa é certa, Bruno. Uma coisa é certa, isso a gente tem que falar. A gente faz milagre. Sim. Sim. Essa semana eu soltei uma venda com $1.000 de entrada. Sim. Semana passada uma venda com 1.100 de entrada. Sim. A gente faz milagre. Milagre. Cara, assim, ó, a questão do recém-chegado, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas o que eu mais vejo sentado do lado, né, de cá da cadeira é a falta de lastro. Entendeu? O cara, quando ele acaba de chegar num país, cara, ele pode ter vindo com o dinheiro que for. Ele ainda não tem lastro, ele não tem um histórico ali, né? Ele vai ainda abrir a sua conta bancária, ele vai alugar a sua casa, o seu apartamento, ele vai, né, comprar ali o seu telefone e fazer sua conta. Enfim, ele está iniciando. E o banco, para poder emprestar o dinheiro, seja para compra de carro ou para qualquer outra coisa, ele vai querer saber como que você vai pagar isso aí de volta. E papel aceita qualquer coisa, né? Então, assim, você pode colocar lá no papel que você vai conseguir pagar, que você vai pagar em, sei lá, 24 meses, que você aceita aqueles juros que foi proposto e tal. Mas, e aí? E o teu histórico? Deixa eu olhar para trás para ver se o que você se propôs a pagar lá no passado, você de fato pagou. O cara não tem, porque ele acabou de chegar. Então, a maioria das financeiras... não vai pegar esse cara, não vai financiar esse cara porque ele não tem lastro. Você me entende aí no português? Por supuesto, está todo bien. Cualquier banco tradicional no tomaría una persona en esa condición. Em qualquer lugar do mundo. Correcto. Certo? Es como prestar $10,000, $20,000 a cualquier persona de la calle, sin ningún conocimiento. Exato. Sí. Então, eu penso que o ponto principal é a falta do lastro, né? O cara não tem um histórico, não tem como você olhar para trás e saber se ele é um mau pagador ou se ele é um bom pagador. Não dá para saber. Então, alguns bancos escolheram não financiar para esse cara. E a partir do momento que a maioria desses bancos, né, escolhe não financiar para esse cara, você abre um precedente ali. Tem alguém que vai falar, opa, tem um nicho de mercado aqui, tem uma oportunidade. Então, a gente tem hoje alguns bancos que financiam para o recém-chegado. É um risco maior? É um risco maior. Mas se ele amarrar ali o programa dele, né, bem amarradinho e souber trabalhar, ele consegue fazer. Você tem hoje bancos no mercado aqui em Orlando que podem fazer. Alguns, né, com
processos ali que tem algumas lojas que gostam mais, outras não gostam tanto, mas tem, opção tem. Agora, você me perguntou por que é difícil. Difícil é porque o cara não tem lastro, ele não tem como provar que ele vai conseguir pagar aquilo que ele está se comprometendo a pagar. Agora, a loja conta muito, né? Nesse processo de repente, taxa diferenciada, uma taxa mais competitiva para aquele cliente que às vezes é o primeiro veículo. Então, por exemplo, a loja, quando ela tem um bom relacionamento com a financeira, isso impacta, às vezes, na taxa de juros do cliente? Sim, sim. Eu costumo dizer que o financiamento é uma equação com diversas variáveis, né? Então, você tem lá, financiamento X é igual a tipo do carro, o tipo da loja. Cara, o momento financeiro que o país está vivendo, né? Porque se o Banco Central americano dá indícios de que ele vai aumentar a taxa de juros lá, né? A Selic deles aqui, isso vai influenciar na ponta dias depois. Então, pode ser que influencie ali. Então, eu coloco como o momento, né, financeiro do país pode ser uma variável, não tão importante, impactante, mas é uma variável. E a loja, né? Porque se você tem uma loja ali que manda diversas negociações para o banco, mas clientes que são mal pagadores, que atrasam, carros que quebram, carros ruins, ela vai ter uma pontuação menor, vai ser afetado ali. Aí, no final das contas, o resultado final não vai ser legal. Então, eu costumo dizer que para um financiamento ser bacana, ser saudável para todo mundo, começa no tipo de carro. Que tipo de carro que esse cara está buscando? Esse banco que está sendo usado para fazer esse financiamento gosta de financiar esse tipo de carro? Porque vamos ser sinceros, tem banco que não gosta de financiar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Mazda. Já tem o outro banco que gosta. Meu pai dizia sempre, tem sempre um chinelo velho para um pé cansado. Então tem banco que vai amar financiar o Mazda. Tem banco que não vai financiar. Então, né, a expertise do cara que está fazendo ali a aplicação de crédito é entender que, para esse tipo de carro, qual é o tipo de banco que eu vou trabalhar? Né? Então, eu diria que o carro é uma variável muito importante, a loja é uma variável super importante e o cliente é a principal variável. Né? Se você tem aí a gente começa a entrar na questão do cliente que tem crédito e do cliente que não tem crédito. No caso, o novo, o recém-chegado. O New Arrival, o recém-chegado, ele é uma variável, né? Dentro dessa equação, ele é uma variável super importante, mas ele não tem lastro nenhum. Por isso que na maioria das vezes ou nega, ou o banco não faz, ou fica muito ruim. Ou então você tem que trabalhar com um banco específico que tem um programa específico para o recém-chegado. Né? É difícil falar sobre isso porque são muitas variáveis. Outro dia eu estava visitando, semanas atrás, eu estava visitando uma loja e o dono da loja, ele continua com os negócios dele no Brasil e ele tem uma distribuidora de material de construção. E ele falou para mim assim, cara, lá nós distribuímos mais de 20 mil itens e eu não tenho tanta variável quanto uma loja de carro aqui nos Estados Unidos. O negócio de carro é muito complexo. É que a gente, do meio, a gente meio que acostumou com o ambiente e a gente não percebe o quão complexo é vender um carro. Né? Desde a parte de você fazer aqui, ó, o branding, né? De colocar a marca na rede, de trazer cliente, de qualificar o cliente, depois de aprovar esse cara no financiamento, aí esse cara não gostou daquele carro, você tem que trocar, já muda tudo. Já é um outro processo, começa tudo de novo. Que aqui não aprova o empréstimo, né? Você aprova o perfil do carro. O booking é diferente. É totalmente diferente. Por isso que o carro é uma variável. Nessa equação, o carro é uma variável. Perfil de carro e perfil de cliente. Sim, exato. Sim. São dois. Sabe o que eu já tive de problema? Sim. Faz um tempo isso, faz uns 3 anos. Eu vendi um carro para um cara e você coloca 5 referências no contrato. Sim, alguns bancos pedem. Alguns bancos pedem isso. 5 pessoas que te conhecem aqui. E beleza, 7 da noite, aquela coisa toda. Então a pessoa colocou 5, entreguei o carro, ela foi embora com o carro, tudo certinho. No outro dia, o banco fez a ligação para as referências. Correto. Uma das referências falou, eu não conheço essa pessoa. Aliás, eu conheço essa pessoa, mas eu não gosto dela. Ela não me pediu para fazer isso. Eu não autorizo nada no meu nome. O banco negou. E aí ela teve que devolver o carro. Até aí tudo bem. A gente fez um novo financiamento com outra financeira. Certo.
entrada maior, taxa diferente e parcela diferente. Olha que loucura. E conseguiu a aprovação dele. Conseguiu a aprovação, mas se fosse hoje, talvez, com as restrições que existe, talvez a gente não conseguiria. Imagino. Agora, aí a pessoa que tá acostumada... Porque pra gente é uma novidade também, mano. Eu comecei a trabalhar com carro, é muito diferente. Tudo é muito diferente, essa parte de financiamento. Sim, no Brasil o cara entra numa concessionária lá de uma marca X e ele... na aplicação de crédito dele, o cara fala, ó, você tá aprovado para, sei lá, 75 mil reais em qualquer carro do pátio. É mais ou menos assim, né? Isso. Aqui não. Aqui o Corolinha, no nome do marido, é uma coisa. O mesmo Corolinha no nome da esposa é outra coisa. No nome do marido, em vez do Corolla, o Civic é outra coisa. É totalmente diferente. Então, para cada financiamento, para cada situação, você tem uma equação. Exato. O desafio do financista, que é o trabalho do cara que aprova os financiamentos, é justamente esse. É encaixar as pecinhas. Né? O financiamento só vai ficar legal para todo mundo. Para a loja, para o cliente, para todo mundo, se todas as pecinhas se encaixarem. Se você tem uma variável lá que joga para baixo, vamos dar um exemplo. Você tem... vou dar um exemplo de um Toyota, tá? Você tem um Toyota numa loja legal, que tem uma pontuação legal, naquele banco, mas o cliente tem um crédito ruim porque ele deixou de pagar, sei lá, um cartão de crédito por muito tempo e aquilo lá deu um ritmo negativo no crédito dele. Você já vai ter 3 setinhas puxando a negociação para cima e uma para baixo. Vai dar certo? Vai dar certo, mas poderia ficar melhor. Né? Se você tem todas as pecinhas da equação combinando ali, né? O carro é legal, a loja é legal, o banco gosta de fazer aquele tipo de financiamento para aquele tipo de cliente, pô, vai ficar legal. Para todo mundo. Vai ficar legal para todo mundo. A loja tá ganhando aquilo que ela espera ganhar na venda daquele carro, o cliente tá pagando aquilo que ele pode pagar, aquilo que ele tá disposto a pagar, se comprometendo a pagar, com um carro bacana. Então, nessa equação, tudo tem que combinar. Né? Às vezes eu vejo também... o vendedor, cara, ele tá vendendo. Ele quer... Não é redundante, não, porque às vezes a gente fala, pô, o vendedor tá vendendo, o cara fala, não, ele tá sendo redundante. Não é. Nos Estados Unidos, tudo é muito departamentalizado, né? Quer ter essa experiência? Vai numa concessionária grande, naquelas gigantes. Tipo Real, cara. Tipo, na Real, o dia que você vai lá, você vai ver o seguinte, você vai chegar lá, vai ter um cara pra falar com você, pra te qualificar, né? Você veio buscar o que aqui? Você tá comprando, né? Que tipo de carro você tá querendo comprar, quanto você está disposto a dar de entrada. Tem carro na troca. Exato, tem carro na troca. Você está preparado com os documentos, você trouxe um comprovante de residência, você tem acesso ao seu extrato bancário. Primeiro contato já. Exato. Qualificou o deal ali, qualificou o lead ali, o cliente. Aí você vai passar para o vendedor. O vendedor vai mostrar o carro, vai fazer test drive, vai recolher tudo isso, preencher a aplicação de crédito. Aí vai para um terceiro cara, o financista. Esse cara vai recolher tudo isso que o vendedor pegou e vai falar com os bancos. Vai tentar a melhor aprovação, vai ver que tipo de banco se encaixa melhor para aquele cliente, para aquele carro, naquele momento. Aí ele devolve uma resposta para o vendedor, ou seja, o vendedor fala com o cliente, o financista fala com o banco. O financista não fala com o cliente, o vendedor não fala com o banco. Né? Você tem... É tudo muito departamentalizado. Pô, fechou? É um terceiro cara que vem para fechar contrato contigo, para tirar cópia da tua habilitação, do teu passaporte. Beleza, passa para um outro cara. Não é por nada não, Gil, mas... Na nossa loja é assim mesmo, cara. Exatamente. É isso que eu falei. A gente tem um FNI, que é o Diogão. Diogão, só chegar, Diogão. O Diogão a gente podia... É que ele não gosta de falar, né? Ele não gosta de falar. Você conheceu o Diogo? Conheci o Diogo. Diogão é o Firma. Firma, um beijo, Firma. Pra você. Ele não gosta de falar que ele não tá falando nem comigo. Isso, uma estratégia. Cara... Não, mas ele entrou, é assim mesmo. Entrou uma pergunta aqui, que é da hora. É do Francisco, que tem a... Chega um pouquinho pra cá, porque aquela câmera quer focar nos seus lindos olhos. Aquela câmera quer me ver. Isso. Manda bala. O Francisco Santos mandou aqui. Gostei disso. Se não gostar do carro, eu posso trocar? É simples. Vamos supor, o cliente entrou hoje, assinamos o contrato, 2 meses depois o cara quer trocar de carro. Qual que é a implicação, Jean? Não, 2 meses já não dá. Eita, Francisco, não tem como, hein? Francisco, é o seguinte, ó. Você... No teu contrato... vai ter uma página lá chamada Buyer's Order, né? Que significa em português Buyer's Order? Buyer's Order é a ordem de compra. Correto. É o recibo de compra e venda, né? Não é porque é um título aqui, mas é como se fosse a sua ordem de compra. Ali,
alguns sistemas, depende do sistema que a loja usa, saem 2 páginas. E na segunda página sai ali, ó. Você coloca as suas iniciais dizendo: eu fiz o test drive e eu estou de acordo com o carro que eu estou comprando. Segundo bulletzinho ali, eu me comprometo a assumir toda e qualquer responsabilidade a partir de agora, se o carro quebrar, se o carro tiver com algum problema, porque justamente eu fiz o test drive. São, sei lá, acho que 12 pontos ali. Uma vez que você assinou aquilo, cara, já era. Você tá se comprometendo, né? Você se comprometeu a comprar um carro e você assinou um contrato dizendo que você tá ok com o carro. Então, você não vai conseguir desistir dessa compra. Mas eu digo assim, o cara não se adaptou ao carro. Ele quer um carro maior. Aí ele vai ter que fazer um novo financiamento. Aí ele vai ter que voltar lá na loja dele, na loja que ele comprou o carro, e fazer um novo financiamento. Na maioria das vezes, ô Francisco, por que isso não vale a pena? Porque no começo do contrato, você deve sempre mais do que o carro vale. Exato. Né? Porque você está comprando... Né, vamos dar números, só pra gente ter uma ideia? Se você estiver comprando um carro de 15 mil dólares, com 3 mil de entrada, nesses 3 mil da tua entrada, você vai pagar o teu imposto, você vai pagar o emplacamento, a documentação e o FII da loja. Porque muitos pensam que essa entrada é para a loja, né? Exatamente. Não, você vai pagar os teus impostos. É igual você ir lá no Walmart lá e comprar essa garrafinha de água. No final da nota vai estar lá. Imposto tal. Entendeu? Uma porção da tua entrada é aplicada sobre o bem, sobre o carro. Então, um cara que comprou um carro de 15 mil dólares com 3 mil dólares de entrada, na verdade, ele está financiando 15. Porque os 3, basicamente, pagou taxa, imposto, emplacamento e FII, certo? Exato. Você coloca juros em cima disso, com 2 meses, você ainda deve mais do que o carro vale. Não dá quitação. Não dá quitação. Então, assim, é o que eu falava, né? Pô, como é que você vai chegar com um carro que você deve mais do que ele vale, chegar no nosso ilustríssimo proprietário da loja e falar: cara, compra esse carro aqui, ó. Ele custa 15. Aliás, ele vale 15, mas ele custa hoje 18. Tô dando um exemplo. O cara fala: não, eu acho esse carro na praça mais barato. Então, por 12? Na maioria das vezes... Correto, pero para isso tem que ter efetivo. Exato. Então, no começo do contrato, geralmente não vale a pena trocar carro financiado. Quando vale a pena? É difícil porque cada contrato... E cada carro também tem uma valorização, desvalorização. E desvalorização, exatamente. É difícil, mas geralmente na metade do contrato. É onde você deve menos do que o carro vale. Exato. E aí você construiu o que eles chamam de equity, né? Um carro custa 15, mas você deve nele 14. Ou seja, em tese você tem $1.000 de troco, volta, né? Então, uma outra pergunta do Francisco. Muito interessante essa pergunta, tá? Francisco, você tá convidado pro próximo podcast. Tá mesmo. Francisco é de boa. Direto vai na nossa loja tomar um coffee. Seguinte... Francisco é de Santos, cara. Sim. Sabe quem é o Francisco, claro que né? sei, pô. Ele perguntou aqui... A cara do Danilo que sabe. Eu sei. Francisco é camarada. Ele tomou sábado na loja. Sim, sábado na loja. Ele fez assim, sei. Não. E gostou muito de café brasileiro. Brasileiro. Claro. Quem faz o café brasileiro na loja? Por favor. Davi, o melhor café brasileiro é desse cara. Amigo! O Francisco comprou o carro numa loja e perguntou pra gente por que esse contrato que ele assinou não tá em português. Francisco, porque você está nos Estados Unidos. Meu Deus, Francisco, não te avisaram. Não te avisaram, Francisco, mas você está nos Estados Unidos. Você precisa ler o contrato em inglês. Tem que ter inglês, Francisco. Cara, não. Alguns clientes me perguntam, la segunda língua de Estados Unidos é espanhol, não português. Exato. Infelizmente. Felizmente pra você, Francisco. Então... Não, é que eu... Até onde eu sei, um contrato em português pode não ter validade aqui. Eu digo pode porque eu não sou advogado, né? Não tenho 100% de certeza, mas até onde eu sei, ele pode não ter validade legal. Ele... Além de não ter validade legal, ele é proibido, porque o contrato nada mais é do que o estabelecimento entre duas partes sobre algo comum, certo? E quem vai julgar isso é uma corte. Né? Como é que eu faço um contrato em português com você e uma corte americana para fazer? Então, na verdade, não pode, não só para carro, mas para qualquer outra coisa, outro objeto, não pode. Contrato só em inglês. Só em inglês, Francisco. Isso é uma situação.
É isso aí. Então, eu diria, Francisco, que se você, não só para o Francisco, mas para todo mundo que nos assiste e nos escuta, tenha certeza do que você vai fazer, cara. Né? Porque uma vez que você assinou o contrato ali, não tem como voltar. Por lei, existe um período, sim, para desistência. Tá? Por lei, existe, sim. Mas não são 2 meses. Entendeu? Cara, é uma semana? Também não é. Porque em uma semana... Pô, você pode ter ido pra Miami e voltado todos os dias. E alguma coisa pode ter acontecido, entendeu? E carro a gente sabe que dá problema, né? Exato. Carro é incomodação, cara. A gente faz de tudo pra sempre ter o carro legalzinho ali, bonitinho, né? Com a manutenção em dia e tal. Mas ele pode dar um problema. Até né? 0, né, Jean? Pois Até é. 0. Então, assim, mas tenha sempre certeza. Eu falo isso também pra todo mundo. Esses dias eu tava ouvindo até um amigo nosso que veio aqui, o JP. Boa. Ele tava falando né, no Instagram dele lá, e ele falou, pô, tenha certeza do que você tá comprando. Anda no carro, cara. Chama teu mecânico, né? Se a loja não permitir que você leve o carro até um mecânico, chama o teu mecânico, paga lá pra ele, cara. Paga a hora dele. Vale a pena você pagar a hora do teu mecânico pra que ele te ajude na escolha do carro, ao invés de você chegar depois no tempo e falar, pô, não gostei, o carro tava com problema e eu não vi. Nem todo mundo é esperto em carro. Né? Nem todo mundo entende de transmissão, de vazamento de óleo, de alinhamento, balanceamento. Nem todo mundo entende. Quem entende pode ter problema. Imagina um leigo, né? Então, assim, às vezes o cara fala, pô, fulano fez sacanagem comigo. Pode ser que tenha sido, pode ser que ele tenha feito sacanagem, mas, cara, tua parte também é zelar por isso, né? Vale a pena, você tá... A gente sabe que aqui nos Estados Unidos o carro é só um meio de transporte, né? O americano não liga muito pra carro. Exato. Em geral, o carro é pra te levar do ponto A ao ponto B e pronto. Diferente do brasileiro, né? A gente cuida do carro, a gente compra o carro olhando... Já posso contar um fato? Claro. Hoje o nosso ilustríssimo Davi me chamou pra avaliar um carro de um americano. Um casal muito, muito elegante. Aí eu entrei no carro pra ver que tal. Pra avaliar, né? E aí tinha 4 pratos de comida, prato mesmo. Você chegou a ver? De vidro, tudo. Prato mesmo, como se estivesse na sua casa. Só que a pessoa, em vez de colocar na louça, colocou no banco de trás. Já não suja a louça. Exato. E tava 4 pratos sujos com o resto de comida, tá brincando. talheres, guardanapo, comida no chão do carro. Tava bem interessante. Um cinzeiro dentro. Já levou lá cinzeiro no porta-copo. Quando você vê um cinzeiro num porta-copo... cara, que você vai ter problema. Eu não sei, você tá entendendo? E aí, cara? E aí que eu olhei aquilo, sabe, Você né? entrou no carro? Entrei, mano, e... Mais ou menos. Gostosamente. Sabe como é, cara? Então, nada contra quem fuma, nem nada, lógico, né? Cada um faz o que quiser, mas, meu amigo, no carro... O carro é complicado. É complicado. Você vai vender o carro e o carro... Parece que eu entrei numa caixa de um Hollywood, sabe? Um derby suave. Eu tava em charme longo. Meu Deus do céu, lembra do derby suave? Nossa, tinha uma senhora na minha rua, uma velhinha. Toda vez que eu passava, ela falava, filho, compra um derby suave pra tia. Você nunca esqueceu. Era um Ruth incômodo horrível. Era a Ruth Ronce do... Meu Deus, tipo essa. Cara, aí não teve como, né, cara? Como é que a gente... Não tem, Não cara. teve como. Não, o para-choque, todos da frente e de trás preso com parafuso, assim, parafuso mesmo, como se estivesse colocando um quadro na parede. Americano normalmente não cuida mesmo de carro, né? Não, brother, eu acho que Cara, não. eu acho que você tem a galera que cuida, que gosta, que paga, que zela pelo bem, mas a grande maioria não. Usa o carro... Assim, a gente tem que ter uma diferença cultural, né? Nos países, talvez lá no Chile, no Brasil... A gente trabalha demais para comprar um carro, né? Tem gente que trabalha a vida inteira para ter um carro zero. E ele passa a ser um bem durável, né? Não que ele não é, mas ele passa a ser pela conotação que ele tem dentro das finanças da maioria das famílias brasileiras e chilenas, talvez. Aqui não, cara. Aqui o carro é muito mais acessível e é muito mais fácil de muito ter. Mais então, necessário, né? Pois é. Orlando, Flórida, cara, não tem transporte público praticamente. Não então, para você se isso. locomover, você precisa de um carro. E às vezes é só um carro, é só para se locomover. Então o cara usa o carro só para isso mesmo. Então, assim, vai comprar um carro? Olha, cara, olha tudo. Tenha cuidado.
tudo que você negociar na mesa ali da assinatura do contrato antes de assinar, de pagar, cara, tá valendo. Se você negociar, ó, eu não gostei do cheiro, o carro tá fedido, cara. Você pode dar um jeito de lavar a parte interna, de fazer uma higienização, trocar o filtro de ar. Beleza. Escreve ali no contrato do Buyer's Guide. Todo mundo assinou, tá feito. Agora, o que eu percebo que a galera toma muito pênalti, reclama muito, é porque não tomou esse cuidado, chegou em casa, viu uma coisa que não tava ali de acordo, demorou pra reportar, e quando reportou, pô, é tarde. A esposa não gostou do carro, às vezes. Cara, tem que fazer. Gasta um tempo, investe um tempo pra fazer direito, pra não ter dor de cabeça. Às vezes a gente vai comprar uma televisão, fica dias pesquisando, espera Black Friday, faz de tudo, aí vai comprar um carro de qualquer jeito, depois reclama, depois quer trocar, pensa que só porque tá nos Estados Unidos tem muitas facilidades, pode fazer como queira, assim, e não é bem por aí, né? Não, e tem de tudo, né, cara? No mercado tem de tudo. Gente, tem a galera da Real que compra o carro, tem oficina ali, eles têm toda a infraestrutura de mecânica, se precisar alguma coisa de funilaria, tem... Pós-venda ali mesmo. Tem a galera capacitada, mas nem todo mundo tem estrutura. Exato. Entendeu? A gente sabe de gente que compra o carro, cara, não tira nem o adesivo do leilão. Exatamente. É esse aqui, quer, não quer, próximo. Exatamente, isso acontece muito. E a gente tem todo esse cuidado mesmo, Jean. Desde a compra do carro, o Diego que faz a compra dos carros lá na loja. Então, assim que o carro chega, ele já passa por uma inspeção, todos os itens de segurança são revisados, né? Já troca-se o óleo imediatamente, é feita uma lavagem mais profunda, mesmo quando não necessário, devido a comparações com alguns dealers, que é verdade. Então, assim, e o nosso faz questão de lavar o carro também. Tem um profissional lá, venezuelano, profissional, que também só lava os carros, fica o dia inteiro fazendo esse trabalho. E assim que a gente entrega o carro, eu costumo dizer que aí a nossa venda começou. Porque a venda ela não termina quando você entrega um carro. Aí ela está só começando. Então, a gente tem todo o cuidado de cuidar desse cliente para o pós-venda, que é isso que vem fazendo a diferença. Sim. É por isso que a cada dia mais entra na loja pessoas indicadas por outras pessoas que já compraram lá, familiares que estão chegando nos Estados Unidos pela primeira vez, sendo indicado pelas famílias que aqui já estão. E isso é muito gratificante, né? Inclusive, o pessoal já chega na loja hoje falando do nosso podcast. Tem algumas pessoas que não sabem meu nome, mas já te conhecem. E fala assim, é o rapaz do podcast e o Diego. O rapaz do podcast. Cara, mas... Esse é o novo nome. Rapaz do podcast. Tem muita gente boa, mas a gente sabe que tem muita gente que se aproveita ali da situação, às vezes da vulnerabilidade, da falta do conhecimento do idioma, porque, você pega um cara que às vezes acabou de chegar, ele vai pegar um contrato com 18 páginas em inglês, de letras pequenas e vai ler tudo? Não vai. São poucos. Não, tem muito vendedor que não sabe explicar aquele contrato. Exato. Que se o cliente falar, cara, beleza, eu vou assinar a página 1 aqui, o que eu tô assinando? Tem muita gente que não sabe. Sei lá, não vou falar a grande maioria, mas tem muita gente que não sabe. Entendeu? Porque não foi instruído para aquilo. Mas tá ali, cara, tá ali. Você não tem condições de explicar para o cliente aquilo que ele tá comprando. Eu tenho sempre a preocupação de explicar na hora da venda como que funciona aqui. No sentido total mesmo. Por exemplo, tem gente que fura o pneu, 2, 3, 4 meses depois que comprou o carro, me liga e fala, cara, a seguradora vem até aqui? E não. Né? Você tem que contratar um AAA e tal. Sim, então sempre eu procuro orientar, porque são coisas simples, mas eu não sei como é que é no Chile. Se o seguro... Normalmente en Chile cuando tú tienes un seguro total, full cover, como sería acá, incluye el road assistance. Sí. Aquí es diferente. No funciona. Si precisas de road assistance, tienes que contratar aparte, tienes que pagar aparte. Sí. Otra cosa que quería destacar, la Florida completa, la urbanización de la Florida no está hecha para peatones. La Florida completa está urbanizada para movimentar o trasladarse en carros, en vehículos. Entonces, el medio de transporte, nosotros en Chile teníamos un dicho que el primer bien para el ser humano era una casa, luego un auto. Acá es diferente. Primero es un auto, porque si no tienes un auto, un carro,
no puedes tener una casa, no puedes tener comida, no puedes tener muchas cosas. Y muchas veces personas no tienen casa, pero sí tienen carros. Entonces, es ahí la importancia de tener un carro y naturalmente la manera que tú lo puedas adquirir marca una diferencia importante. Exacto. Con personas que te puedan ofrecer un financiamiento correcto y una postventa que no se desentiendan del tema. Yo te puedo nombrar de cada uno de nuestros clientes que naturalmente no siempre se termina bien un negocio, uno trata de terminar bien, pero muchas veces no terminan bien. Nosotros siempre damos una respuesta y una solución, aunque esa solución no sea la mejor para el cliente. Pero estamos firmes en el lugar donde estamos solución. Y es una respuesta, es una solución y estamos siempre dispuestos a resolver la mayor cantidad de problemas. No podemos resolver la vida misma de las personas, pero sí estamos en eso. Não, mas o grande problema é o que você faz com o problema. Né? Exato. Não empurra, não joga. Não, né? Adiar problema é a pior coisa que existe. Eu tinha um gerente no Brasil que quando eu finalizava a minha venda, ele falava, agora você não atende mais esse cara. Não atende mais, só o mês que vem. Ah, se tinha algum problema de entrega do produto e tal, não atende mais esse cara, não é mais seu trabalho. E eu achava aquilo um absurdo, porque é o meu trabalho. Né? Vendas é a porta de entrada e de saída de qualquer empresa, né? O cliente entra por vendas, a solicitação dele entra por vendas e a entrega do produto ou do serviço é por vendas, sempre por vendas. E eu achava aquilo um absurdo. Então, dar a resposta ao cliente, ainda que não seja aquela que ele estava esperando, aguardando, mas é uma resposta. Exato. Fala com o teu cliente, né? E fala de uma responsabilidade também, de la persona, de la calidad de persona que eres tú. Verdade. También, una no respuesta también es una respuesta, porque quiere decir que no quieres hablar con esa persona. Exatamente. Então, se tu estás dando uma resposta, está certo, certíssimo. Isso a gente é uma coisa que tá dentro da venda. O pós-venda, ele está dentro da venda. Sim. E não é só sobre qualidade. Não é simplesmente sobre qualidade. Aqui a gente tem uma infinitude de carro que no Brasil, brother, nem perto. Nem perto. Brasil, eu he falado muitas vezes para ti. Brasil não é o mundo inteiro, bro. Sim. Não é o mundo todo. Cara, tem muito pouco carro na América Latina, no geral, em comparação com o que a gente tem aqui. Nós em Chile não temos esse problema. Temos carros de todo o mundo. Tem sim. Eu imagino. Hermano, eu quero muito meu país. Não quero passar a llevar. O que tem em seu país, hermano, é pisco sour solamente. Não, isso é uma discussão. Pisco, vinho, bueno. Mano, tem Maserati, hermano. Só tem o que levaram daqui, hermano. Não, tem de Itália. De Itália. Vamos de Itália. De Itália. Só que levaram daqui, né? Sim, de Itália. Então, não sabia que não tinha Maserati, tinha pouco chance. Não tem. No Brasil também não tem. Ah, é verdade? No Brasil tem no Jardim Europa um cara que tem uma loja que colocou o nome lá, Maserati, mas não é. Nós temos loja de Maserati. Aí. É mesmo? É mesmo. Aí, ó. En la Avenida de la Dehesa, le mando un saludo, ahora le estoy haciendo un... Aí, o próximo patrocinador. Exato. Tem essa variedade grande. Então, eu já tive pessoas aqui, clientes, que observam os carros na rua e falam, cara, eu quero... Uma cliente específica queria uma Suburban. Claro. Cara, eu quero uma Suburban. Olha, é o meu sonho objetivo ter uma Suburban. Ótimo. E eu sabia que já era uma cliente exigente. E falei pra ela, vamos fazer o seguinte. Chegou o dia dela comprar, porque aqui é muito legal isso, né? Sim. Você se planeja e muito rápido você pode coloca conquistar as coisas. No painel dos sonhos e rapidinho muito você louco, consegue. Né, mano? É muito louco. É da hora isso. Eu tô planejando ter um shape maneiro agora. Acho que mais uns 2 anos. Tá show. Colocou no painel. Coloquei no painel. Coloquei a foto do Danilo sem camiseta pra me inspirar. Lá no meu closet. Você lembra que o Jean... Tá bom. Tá bom. Você lembra, né, Jean? Precisar de... Então, passar um pano pra você, tá? Eu lembro, Danilo. Lembra, né? Tá. Eu não sei nem o que é isso. Aí o que acontece? O que foi? Não, tá gigante, mano. Tô devagar. Vai. Aí o que pega? A família veio pra comprar o carro, veio pra encomendar o carro, Suburban.
Falei, gente, eu não tenho a Suburban, porque é um carro caro pro ticket que eu trabalhava na loja. Vamos até uma Chevrolet fazer um test drive? Vamos fazer um test drive. Aí fomos todo mundo lá. Olha que loucura, mano. Foi todo mundo... Brasil, eu com camiseta da minha loja. Meu Deus. No meio da Chevrolet lá, fazer um test drive, né? O cara olhando. O cara falou, wholesale. Auro Sales, Auro Sales. O cara olhou, cara, que cara Você tem doido, que falar com o rapaz do wholesale lá. Nossa, mandando lá pro fundo. Aí entrou. Quando a cliente entrou, quando a cliente entrou no carro, não chegou a dirigir, bro. Ela falou, cara, não dá. Só de entrar, sentou, regulou o banco, não dá. Cara, o carro é um ônibus louco. Gigante. Isso é louco. Do volante até o porta-mala dá uns $20 de Uber, pai. Já muda o zip code, né? Muda o zip code, mano. É outra pegada, pai. É grande. Aí a pessoa, agora imagina se eu encomendo esse carro, bro. Você carro de quê? 100 pau, Didi? Não, é mais em conta. Era uns 65, 70. Correto. Já é um valor significativo para um carro aqui, né? Isso. Um carro de 60 mil aqui, 70. Em todo o mundo. O cliente estava chegando, né? Não, no Brasil não. No Brasil um carro de 70 conto, você não compra zero. Entendeu? Sim. É por isso que você compra o básico do básico, assim, novo, né? Novo. Acho que nem tem carro de 70 mil Acho zero. que tem um Palio ainda é 70 pau, né? Deve ser, eu não tenho mais. Deve ser eu não faço ideia. Você tava agora no Brasil, né? Mas como eu não, tá o Brasil, eu não. É bom, né, cara? Família, comida, amigo, é muito bom. Mas você quis voltar logo depois que você. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 22 dias. Só de férias. Sim, sim. Não, cara, legal, se eu soubesse, eu teria pedido uma farofa. Pedir umas coisas pra trazer, né, cara? Um remédio, né? Remédio. Quando é o contrário, o pessoal pede iPhone. Remédio. É legal o Diogo. Todo mundo cliente e tal. O cara, eu tô falando com o telefone e o cara fala, tô no Brasil. Diogo, firma, pede Sorine, firma. Eu compro, firma. O Diogo é viciado naquilo, cara. É um remédio pra desentupir, né? Remédio, cara. Os caras pedem. Cara, é vício mesmo. Não, mas meu Deus. É vício, ele, coitado. Tem cara, que quando eu cheguei no Brasil... Quando eu cheguei no Brasil, a gente saiu do aeroporto, meu sogro foi me buscar e tal, a gente foi com a família, que a gente pegou a Bandeirantes ali, pra quem é de São Paulo e tal. Nossa, que saudade. Quando eu cheguei na Marginal, cara, me deu um aperto no coração... Porque, assim, não só pelo trânsito, nós não estávamos sendo cortados por motos. A gente estava sendo cortado por bicicleta elétrica. Tipo, outro nível já, entendeu? Galera cortando com bicicleta. Começou a me dar um negócio. Falei, cara, sai daqui. E a gente é do ABC, então a gente, né, Marginal, Avenida do Estado. Imagina, cara. Era do ABC, bro. Meu amigo. Era de Leiquinona, pai. Tá entendendo? Era do ABC. Era do ABC. Lake Longe agora. Lake Longe. E aí, assim, eu fiquei meio assustado, porque a gente perde um pouco da referência. Não é bobeira. Não, você tá se achando que você mora aí. Não é, cara. Você perde um pouco a referência mesmo. Porque, sei lá, você tá no dia a dia aqui, trabalhando, cuidando da família, das suas coisas. Correria aqui na você não América. fica comparando tamanho de rua, só quando você chega lá, né? Aí quando você chega lá, você fala, caraca, é tudo muito diferente, né? Então deu uma... Depois você acostuma, depois de, sei lá, meia hora acostumou, mas aquela coisa assim de entrar na Marginal de novo, aquela... Nossa, maluco. Foi legal, mas depois, rever os amigos que fazia um tempo que eu não via. Comida brasileira, né? Gosta da comida brasileira? Muito. Picanha? Sim, gosto muito. Sim. Uau. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Pede uma picanha pra gente, Badeco, por favor. Rever a família, alguns amigos que eu não via há muito tempo, né? Que, assim, a maioria vem pra cá e tá acostumado, mas tinha muita gente que a gente não via fazia um tempo. Pagar os agiota, né? Pagar as dívidas. Passa um tempo, os agiota vai descobrindo onde os familiares moram, começa a mandar ameaçar. Mas com isso, Diego. Faz essas coisas. Danilo mesmo é complicado, complicado. É difícil. Mas Jean, me conta mais, questão de financiamento, né? Vamos supor assim, ó, o cliente já comprou um segundo carro, naturalmente ele consegue, então, uma taxa de juros melhor, tudo depende do score dessa construção que ele fez com o crédito dele, né? Então, vamos separar. A pessoa consegue, a pergunta que eu queria fazer exatamente é a seguinte, a pessoa consegue ter uma pontuação boa, ter um crédito sem ter social? Então, consegue. Só uma coisa. Quando eles falam de taxa de juros,
en español se quiere decir tasa de interés. Tasa de interés. Solamente para tener un poco más de, Bueno, tá. de conocimiento general, ¿sí? Está bien. Exato, exato. Bom, a gente tem que separar em 2 grandes grupos de clientes, né? Os que não têm o documento americano, então são clientes que se classificam para compra de carro com passaporte, como o seu documento, o seu ID com foto válido, é o passaporte. E você tem o grupo de pessoas que têm... Olha lá. Ai, Diego. Que tem exatamente o quê? Deixa eu tampar o número aqui. Já pegou. Que a galera que tem social. Documento certo? americano. No caso, eu. Né? No caso aqui. Muito feliz por você. Esse senhor Desculpa, que você sabe, sobe pra cabeça da gente, você tá entendendo? É outro nível, mano. Você sabe como é que é. Wanda é green card. Wanda é outra... É outro nível também. Another level. Anda com a zaga anda com a zaga. A cabeça do cara, pô, é igual a minha. Outro patamar. Por falar em cabeça do cara, o Francisco falou pra passar um talquinho na sua cabecinha que tá brilhando muito. Francisco. Isso aí. E temos um outro comentário aqui, o Diego de Abreu também, que falou que ele, quando recém-chegado em 2014, comprou um PT Cruise num domingo à noite pelo Craigslist. Aí, então você imagina o presente eu conheço essa história. Do capeta, né? Eu conheço essa história do Diegão, eu conheço essa história. É mesmo? É, meu parceiro. Badeco, coloca na tela aqui pra gente. Meu parceiro, abraço O Diegão, meu irmão. Silvio da hora. Eu conheço essa história, foi demais, cara. Foi demais. Depois ele comprou. Você conhece esse... já tá. Conheço esse brother aí. Então, você tem esse grupo da galera do passaporte e você tem esse grupo da galera aqui, né, do social. Os 2 grupos conseguem construir um histórico. Okay. Vamos falar de histórico primeiro. Sim. Porque o cara que tem o passaporte, ele parou lá na Real, aí ele deu o número do passaporte dele, vocês fizeram a venda e ficou cadastrado naquele número de passaporte para aquela pessoa que ele tem um carro. E ele vai pagando. Ou seja, ele está construindo um histórico de pagamento, um histórico financeiro. Certíssimo. Né? Se ele usar aquele mesmo passaporte no aluguel da casa dele, por exemplo, ele vai alugar a casa dele lá. Ele usou aquele documento para alugar a casa dele. Correto. E a imobiliária reporta crédito, porque tem imobiliária que reporta o crédito, ela pode usar aquele documento também. Vai ficar atrelado naquele documento que esse cara tem uma casa alugada no nome dele. O nome dele. Aí ele vai lá na companhia de telefone. E ele compra lá os iPhone dele, porque a primeira coisa que a gente faz quando chega aqui é comprar iPhone, né? Lógico. Vai lá, compra o iPhone financiadão e monta a sua conta. E aí você deu o quê? O seu passaporte também. Ou seja, tá tudo atrelado ao passaporte, né? Então você constrói um histórico de crédito ali. Se você finalizar o pagamento do teu carro, né, que estava atrelado àquele passaporte, vai aparecer sim que você tem um carro, você teve um carro financiado e que você quitou. Né? Porque ele é praticamente a mesma coisa do social. Qual que é o grande problema? O grande problema é que quando o Danilo do passaporte 123 tem o passaporte dele venceu, aí ele vai lá no como fala lá? Em Miami, lá? No consulado. No consulado. Aí ele vai e renova. Tem consulado agora aqui em Orlando. Tem consulado em Orlando. Ele vai lá em Orlando, renova o passaporte dele. Já é outro Danilo, cara. Orlando é a capital de Brasil. Já é outro Danilo. Sim. É uma cidade de Brasil mais. Que loucura. Sí, hermano. Yo no he visto en ninguna parte más del mundo tantos brasileños Você juntos. tá no Brasil, irmão. Mas tu vive em Brasília, não sabe. Esa misma cosa. Você acha más brasileños aquí mismo que en Brasil. É a mesma coisa, Todo mundo coisa. Aqui. E aí? Então, você já não tem... O passaporte que foi renovado, ele já não carrega aquele histórico, né? Mas que loucura, cara. Esse é uma característica, né? Assim, hoje em dia, com a tecnologia dos bancos, eles vão encontrar o crédito real, o histórico financeiro desse passaporte desse cara, entendeu? Algumas instituições usam isso como informação, outras não. Aí é o programa de cada um. Agora, que existe. Né? Porque alguém pode estar falando lá, algum concorrente meu lá pode estar falando, não existe. Cara, existe. Se a instituição vai usar aquilo como referência ou não, é um outro problema. A instituição você se refere à financeira, não financeira, dealer. Exatamente. Claro. Né? Porque, cara, com a tecnologia hoje dá para encontrar. O pessoal acha assim, cara, eu não vou financiar um carro porque a imigração não pode ver que eu estou financiando um carro porque eu estou aqui de estudante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
né? Uma coisa é imigração, outra coisa é parte tributária. São coisas diferentes que não se conversam a não ser que tenha necessidade. Mas meu advogado falou para não fazer, ué. Aí, assim, eu não sou advogado, e aí você tem que ver com ele qual que é a estratégia que ele tá tomando, né? Entender direitinho o porquê que ele tá te recomendando aquilo lá. Do meu ponto de vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As informações não cruzam, então. Agora, se teu advogado falou pra não fazer, cara, não faça. Porque você tá pagando advogado caro, né? A mim você não tá pagando nada, então ouve teu advogado. Claro. Mas tenta entender o porquê que ele tá... É a estratégia dele, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E também em todo isso tem mundo, porque cada uma das pessoas tem mito, algo que dizer, mas os abogados também têm outras diferentes estratégias e todos os dias nascem novas vozes com novas ideias. Não, mas por isso a gente começou essa conversa dizendo assim, o intuito, né, por que eu aceitei vir aqui também, claro, pelos amigos, pelo bate-papo e tal, mas é divulgar e os 7 espalhar... mil dólares que a gente deu, né? Exato. Os 7 mil, você precisa pagar a segunda parte. O Zélio. Mandamos só a primeira parte. Pois é, manda o Zélio, senão não você termina. Você tem que mandar a segunda, eu já botei 3,5. Quanto mais informação você tem, melhor é a tua tomada de decisão. Então, cara, tem que conversar com os advogados, tem que conversar com os contadores, né? O pessoal fala assim, logo quando eu cheguei aqui, falavam assim pra mim, se você quer ganhar 1 milhão na América, traga 2. Né? Porque, entre aspas, você vai perder 1. Hoje eu não concordo mais com essa frase, porque eu acho que se você tiver bons advogados, bons contadores, você vai, de fato, evitar muita dor de cabeça. Com certeza. O ponto é que eu penso que as pessoas chegam aqui e querem resolver as coisas aqui como resolviam no seu país de origem. Exato. Abrir um negócio na América não é como abrir no Chile. Sim. Né? Assim mesmo. Então há uma necessidade de você se adaptar onde você está. Abrir um negócio... fazer qualquer coisa. Não é igual você fazer no Brasil, por exemplo. Então, eu vejo pessoas... eu conheci pessoas que perderam dinheiro, perderam oportunidades, mas porque tentaram fazer aqui como faziam lá. E aí não deu certo. Que loucura. Então, conversa com o teu advogado para saber o porquê que ele não quer que você compre o carro. Mas, na minha visão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, eu não sou advogado. Falando do grupo da galera que tem social. Esse cara tem um crédito. Você tem um crédito. Na mão, por favor. Né? E você sabe. 930 de crédito. Aí, ó. Nossa, ultrapassou o teto. Exatamente. Você já compra um colchão em 24 vezes sem juros. 36. Aí, ó. 36. Tá ok? Aquele colchão que sobe, desce, mano. O pior que eu tenho esse mesmo. Sério? Isso é muito fresco. É o crédito. A Marina bom, né? queimou ele esses dias. Então você... Então, assim, os dois grupos têm crédito. Esse cara, a gente costuma dizer que ele tem um histórico financeiro e não um crédito. Esse cara tem, né? O grupo aqui do social, ele tem um crédito. E, cara, crédito vale mais que dinheiro, né? A pessoa não acredita. O cara que tem um crédito bom, ele não precisa de dinheiro, muitas vezes, para comprar alguma coisa, né? Sim, lógico, né? Modo de dizer. Claro. Ele vai conseguir uma taxa melhor... Ele vai conseguir um financiamento de carro, por exemplo, que é o caso aqui, muito melhor. Mas como que você faz para chegar nesse crédito bom? Você tem que pagar suas contas em dia. Exato. Existem várias maneiras, várias metodologias para você construir um crédito consistente. E tem tempo, né, Jean? Eu não consigo isso num ano, né, velho? Não, cara. Vai tempo, vai relacionamento, vai coisas que você pagou até o final. Quanto tempo? Tem que iluminar a los que estamos recém-chegados. Iluminem-nos. Então, depende. Ó. Se você for falar de crédito... realmente depende do que você está carregando naquele crédito. Okay. Se você tiver um iPhone financiado, Sim. Concorda comigo que não é uma não dá coisa pra medir assim, ainda. tão expressiva? Não. Né? Correto, sim. Um cartão de crédito de $500 ali de limite, pô, é legal, é claro, todo mundo tem que ter, né? Vale a pena ter, mas não é expressivo. O que é expressivo para construção de crédito? É algo de valor. Carro, por exemplo. Exato. Entendeu? Agora, o crédito, ele é sempre visto sobre duas... Basicamente, lógico, né? Eu também não sou especialista de crédito, mas de alguém que está do lado do banco. A visão que a gente tem sobre crédito é ponto e tempo. Então, o cara tem que ter pontuação boa, que se dá com pagamento em dia. Adimplente total. Exatamente. Tudo ali controladinho por bastante tempo. Né? Se você tem uma pessoa que tem um crédito bom e consistente, esse cara tem crédito. Esse cara pode comprar um carro numa taxa de juros boa, por um período confortável para ele, porque ele tem crédito para aquilo. Ele tem como provar que ele vai ser responsável com aquilo que ele está dizendo que ele vai, né, que ele vai comprar, ele vai conseguir pagar.
Então, às vezes, eu recebo, né, aplicações, aí o lojista me liga e fala, pô, o crédito desse cara é 730. Aí eu vou olhar lá por 4 meses. Então, ele tem uma pontuação boa, porque ele tem um cartão de crédito, né, sei lá, que ele vem pagando direitinho, mas por pouco tempo. Então, ele não tem muita consistência. É bom? Claro que é bom, mas é um caminho. Então, quanto tempo demora? Depende. Às vezes o cara tem lá, eu vejo, né? Às vezes aplicações de crédito que a pessoa tem 4, 5 cartões, Sim. um carro financiado por 1 ano, aí ele tem um crédito lá de 680. Só, pô, mas é mais baixo do que os 730. Mas ele tem por 2 anos. Sim. Há 2 anos ele vem fazendo ali, construindo o histórico financeiro dele, né? Interessante, essa informação é muito importante. Muito importante. E o contrário também, por exemplo, quando ele é inadimplente nesse exemplo que você está dando, o quanto tempo demora para ele tentar reverter essa situação dele? Por exemplo, se ele tem lá o carro que é bem expressivo, o iPhone, mais uns 2 cartões de crédito, e ele começou a dar mancada ali nos cartões de crédito, começou a atrasar o iPhone, um mês pagava, outro mês não e tal. Como que fica para ele? Porque basicamente eu imagino que o crédito dele vai descer. Vai cair. Vai caindo. Conforme ele vai deixando de fazer os pagamentos em dia e nos valores adequados, vai caindo um pouquinho. E para ele retomar isso? Cara, eu acho, assim, aí é uma informação pessoal. Não deixa muito tempo, cara. Liga na companhia lá do cartão de crédito, liga no teu banco e faz um acordo, entendeu? Se você não tá aguentando pagar nem o mínimo, faz um acordo. Isso. É melhor você fazer um acordo... O acordo também não conta negativo? Não. Olha, pessoal... O que conta negativo, quando você puxa o crédito do cara, o que conta negativo é quando deu o charge off. Então, se o cara tem um cartão de crédito de $5.000 e ele não tá conseguindo pagar, aí ele não pagou 1 mês, 2, 3, 4, no 5º, mais ou menos, depende de cada companhia, óbvio, né? Cada marca de cartão. Cada bandeira aí. Cada bandeira, mas geralmente no 4º, no 5º mês, eles já tentaram falar com você exaustivamente. De todos os cara, por telefone, por e-mail, por tudo que você imagina. Nesse momento, ele vai te mandar uma carta de charge-off. Quando ele mandou o charge-off, significa que você foi pro Serasa. Aí aparece no teu crédito lá, charge-off. Quando você puxa a ficha de crédito do cara que você olha o que tem lá, tem lá o charge-off. Quando a pessoa está se enquadra nesse posicionamento, ela não tem direito a um financiamento ou muda a estrutura? Não, ela tem, mas vai mudar a estrutura. Vai mudar a estrutura porque ela tem Possivelmente ela vai pagar muito mais na entrada, por exemplo, ou uma taxa de juros. Tá? Olha, pro momento atual... A pessoa tem que entender isso. Olha o quão importante a gente está falando. Então, a entrada, muitas vezes, para uma pessoa é diferente da outra devido ao histórico que a própria pessoa tem. Exato. Não é? Cara, às vezes é melhor não ter histórico nenhum. Por que às vezes, alguns financiamentos com clientes somente com passaporte ficam tão bons ou até melhores do que alguém que tem um crédito, que tem o social, mas está com uma situação financeira ali meio bagunçada, vamos dizer assim. Por quê? Porque às vezes é melhor você não ter histórico nenhum do que ter um histórico ruim. Né? Você parte de um ponto zero ali. Isso. Então, muitas financeiras, existem muitos bancos que têm o programa preparado para atender o imigrante que não tem histórico. Certo. E fica bom. Pessoa consegue reverter, bro? Vamos supor que o cara escorregou na maionese lá, entendeu? Fez uma compra, não conseguiu pagar, zoou tudo... Ficou lá 2 anos, passou pela pandemia, tá com um monte de... Qual que é o termo que usa? Tá com o nome sujo? Inadimplente. Não, tem um nome em inglês. É difícil esquecer o nome de uma palavra em inglês, eu vou lembrar. E aí ele começou a trabalhar e pagou tudo e tá tudo certo. O crédito volta? Volta. Fica lá no histórico de crédito dele o problema. Mas depois de um tempo ele vai perdendo a força, né? No Brasil a gente usa a palavra caducar. Não vai caducar, porque ele não vai sair ali do teu histórico, mas ele não vai mais te atrapalhar. O que eu acho que a gente deve fazer é não deixar chegar nesse ponto, cara. Claro, entendeu? Claro. Pô, tá com problema? Liga lá, cara. Liga lá, dá uma conversada, ó. Aproveita e liga agora já, depois de terminar. Já liga, já resolve de uma vez, né? Quanto antes resolver o problema, não adia um problema. Não, né? Porque as pessoas não têm noção de quanto o crédito é importante na América. É muito importante. É até mais importante do que ter o próprio dinheiro ali, cara. Porque se eu tô com o dinheiro na conta lá, sei lá, $300 mil, mas eu quero financiar um carro de 100 mil e quero dar só $20 mil de entrada e a loja e o banco vê esse meu extrato de $300 mil, não adianta?
Eles não vão me aprovar mesmo assim? Não vão. Mas se eu já tiver todo ferrado, meu crédito todo ruim. Não vão te aprovar, mas você vai ter uma estrutura que talvez não seja favorável. Você lá com $300 mil na conta, pagando uma taxa super alta num carro de 100 mil. Você vai fazer a conta e vai falar, pô, não vale a pena. Posso dar um exemplo de uma pessoa que veio de banco que eu uso essa conta para mim? Vou dar um exemplo do que você está falando e faz todo sentido, tá? Hoje, eu sou uma pessoa, eu sou um cliente que tem $100 mil na conta e eu quero comprar um carro, certo? Certo. Eu sou brasileiro. $100 mil, eu tô falando em R$500 mil para arredondar. Ok. Certo? Certo. Às vezes, com a taxa de juro que o Jean consegue para esse cabra lá na financeira, é tão baixa, que não é inteligente esse cara pagar à vista. Porque ele pega esses $100 mil, manda lá pro Brasil, coloca num fundo multimercado, coloca num fundo misto, enfim, numa, sei lá... Imobiliário. Num fundo imobiliário, certo? Paga dividendo mensal. Cara, pronto, fechou. E aí você tem a porcentagem do dividendo que paga a parcela do carro. Exato. Você tá entendendo? O cara não tem que pagar à vista, porque o juro dele aqui é tão baixo, tão de graça, que ele investe o dinheiro lá. Às vezes dá para pagar a parcela do carro, a parcela do seguro e ainda sobra uma quirela. O financiamento é a oportunidade de você fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Né? Exatamente. Exatamente. Ele tem... A gente quando chega, né? A gente fala muito do imigrante recém-chegado e tal. A gente está reconstruindo a nossa vida. Então, para a gente chegar nesse momento do raciocínio, a gente já passou por algumas coisas. O recém-chegado está chegando mesmo. Literalmente, ele está colocando o pé na América. E é tudo muito novo. Porque uma coisa é você vir aqui para tomar café com o Mickey. Outra coisa é você vir para morar. É totalmente diferente. Então, o cara tá ali... Pô, cara, tô tentando cadastrar meus filhos na escola. Tem que levar eles para tomar vacina. Não sabe como faz. Às vezes tem a barreira do idioma. Graças a Deus temos o espanhol aqui, que é próximo do português. Exatamente, então... muy fácil de hacer. Sí, tranquilo, amigo. ¿Cómo se habla? Hablamos muy bien español. Pasar por tudo isso, entende, hermano? Não sei se não poderia ser. Tranquilamente, aqui somos brasileiros. Não, hermano, muito fácil. Tranquilo. Exato. Ustedes tratan de hablar un español que Nem ninguém fala. Mas nada supera o espanhol do Bob, né? O espanhol do Bob. O Bob falando espanhol, cara. O Bob é incrível. Eu estou aqui em La Loja. Sim. Vem aqui comigo tomar uma Coca-Cola. Sim, tudo Uela. Você colocou o Uela no final, o Uela. Tem um amigo que deve estar assistindo que uma vez quiero hablar una palabra porque han hablado mucho de la loya, na loya. ¿Qué diablo significa eso? La tienda, hermano. Es una tienda. Y en nuestro caso, que vendemos automóviles, sería una automotora. Solamente una tienda en Brasil. No, tienda no, tienda. Es una lona con 4 maderas. Eso correcto. Es una tienda. También el diccionario también en español también indica lo mismo. Una tienda también es una carpa, una tienda, algo para nosotros. Eu tenho um amigo que deve estar me assistindo aí, ele tava em você acha que tava em Cancún alguma coisa e ele falou pro rapaz assim do hotel, não, pode pegar as minhas bagagens. Abraço. ¿Cómo que se habla bagaje, amigo? Maletas. Maletas. Y rapaz también es una palabra muy chistosa para nosotros, engrasada para ustedes. Rapaz se refiere a una persona, a alguien más. No algo malo. Rapaz é uma pessoa, simplesmente. Sim. Então, assim, concluindo o raciocínio, né? A gente fala bastante pra quem tá chegando e a galera que tá chegando tá, de fato, colocando os pés ali na América até o cara chegar... não que esse é um pensamento mais alto de quem tá chegando, não. É uma outra preocupação, né? A galera que tá chegando tá com tá buscando outras coisas, outro tipo de informação. Mas eu acho que vai chegar um momento da tua trajetória na América que você vai chegar nesse ponto, cara. De falar assim, não, eu tenho meu dinheirinho aqui e é melhor eu colocar lá numa aplicação mesmo. É melhor eu, sei lá, colocar num investimento, fazer esse dinheiro girar. E parte dele eu uso para comprar um carro. Porque, de fato, agora a gente volta naquele aspecto que eu falei há um pouquinho atrás, que o carro é só um carro. Já não é mais um bem durável.
já é só um carro. Então você pode pegar aquele dinheiro, aplicar em outra coisa, fazer aquele dinheiro, fazer mais dinheiro e financiar um carro. Cara, financiar um carro vai te ajudar a construir o crédito, né? Vai te dar a possibilidade de você construir um crédito. Se você já tem um crédito, de deixar ele mais sólido. Poxa, eu vejo às vezes aplicações que eu olho lá, o cara tem lá autos pagos, né? Paid autos. 5. O cara, na trajetória dele, financeira, ele conseguiu financiar e pagar 5 carros. Legal para como ele fez isso, eu não sei. Ele pode ter pago no primeiro, no segundo mês, no, sei lá, 34º, mas ele tem. É legal, o cara vai emprestar dinheiro para ele, o banco vai emprestar dinheiro para ele e falar, ó, que bacana esse cara aqui. Esse cara já comprou e pagou 5 carros. A probabilidade dele dar problema é menor. Né? O algoritmo de juros para ele de quanto, por exemplo? Quanto que foi a menor taxa que você já conseguiu, já viu? Não, o meu banco não fala de taxa não, porque o meu banco trabalha com o que a gente chama de subprime customers, ou seja, clientes que têm o crédito, não tem crédito ruim e near prime, né? Próximo do bom. Meu banco é um banco que trabalha com esse tipo de público, né? Mas se você estiver falando de um cara que tem um crédito bom... cara, eu já vi na loja, por exemplo, 1,99. Que isso, Didi? Ao ano? Eu já apliquei, a gente já conseguiu... 1,99 ao ano, Diego. Ao ano. Por isso eu tô falando, é nada, pai. Quanto que representa quase isso? o banco te dando dinheiro. Porque a longo prazo... Ela financiou um carro, eu me lembro, em 48 meses. Era praticamente comprar um carro à vista em 48 meses, cara. Sim, né? Quando você coloca no papel ali... E sabe o que é interessante? De tudo que a gente tem falado, de análise de crédito... de possibilidade de compra, de possibilidade de investimento. O imigrante, ele mudou, cara. Hoje o imigrante, ele é um cara totalmente diferente do imigrante que chegou em 1980. Sim, exatamente. Nossa, tá ligado? Totalmente. O cara... a gente vive uma época que o imigrante discute sobre visto, sobre green card. O cara já chega com um plano de green card, com um plano de residência. É outra história. Antigamente, o imigrante, louco, ele queria um teto para não tomar chuva, tá ligado? Um colchão para dormir. Cara, e serviço. Se ele arrumasse um trampo de manhã... Solo estar. De manhã à tarde. Só. E qualquer trabalho estava bom. Tudo, qualquer trabalho estava bom. Para mandar o dinheiro de volta pro país. Exatamente. Aqui já não é mais qualquer trabalho hoje em dia. Não, brother, não. Não, amigo. Agora mesmo, tu mesmo está dirigindo acá o podcast. É outra pegada, cara. As pessoas, o mundo está passando por mudanças. E isso é muito bom. Eu não vejo isso como sendo ruim, não, cara. Não, é ótimo. Eu vejo isso como uma evolução. É ótimo. Eu acho que as coisas estão acontecendo sempre para melhor, né? Eu sou otimista. Sim, eu sou otimista. Eu acredito que toda essa mudança... E não vou tão longe, mano. Eu não vou tão longe. Eu tô aqui há 6 anos, louco. Vou para 7 anos. Sim, é uma vida já, Diego. Quando eu cheguei aqui, mano... as pessoas que chegaram junto comigo já tinham uma outra cabeça totalmente diferente. Eu não lembro de ninguém que trabalhou comigo no começo, que tinha um carro de 3 anos de uso, de 2 anos de uso. Um carro seminovo. Não tinha, louco. Pega da galera que veio com você que lançou um Corolla 2021. Não tinha. Era Accord 2001. O cara, hoje, a gente fala com o imigrante do cara, onde você vai morar? O cara, não sei se eu vou pra Lake Nona. Eu tô vendo uma casa em Windermere. Eu tô vendo, porque meus filhos vão estudar, porque já estudavam em escolas boas lá, tá ligado? Exato, o perfil Na minha época, a família que chegava... Brother, estudava lá no fundão de Osasco, irmão. Qualquer colégio americano era presa. A galera já chega de iPhone muitas vezes, hein? Já chega de iPhone. Una pregunta, aquí están preguntando ¿qué carro tienes tú personalmente o cuántos carros tienes? Eu uso o último que tá na loja, assim, na porta, pra ir embora mais rápido. Eu uso. El PT Cruz. PT Cruz. PT Cruz é um carro que eu gosto. Danilo, mas hoje, Danilo, que carro tienes ultimamente, eu tô andando de moto. Você tá... né? Você voltou com essa loucura. Você gosta de moto também, né? Moto é legal, meu. Pegar Vocês corredor. Você também anda de moto? No gosto de moto. Moto. ¿Usted anda de moto, hermano? No, mi hermano. de moto, no me gustan las motos. Com uma bagagem aqui. Uma bagagem. Elas cuestas. Uma maleta. Uma maleta, não. E que carro você tem, Danilão? Eu Conta tenho uma pra nós. BMW, porra. Seja mais específico.
Uma coisa. Quem vendeu a BMW dele? Foi você. Grand Coupé. A gente trabalhava junto, não vende. Não, foi o Jeanzinho, praticamente. O Jeanzinho. Vai tacar o carro do Danilo. Mas Mas legal. Tá na garantia muito bom. ainda, não? Não tá, rapaz. Ah, então depois nós conversamos. Depois que acaba. Ó, gente, tem uma coisa pra falar de garantia legal. No financiamento, bom. você tem a possibilidade de incluir garantia estendida. Isso é muito importante. Legal. É importante, cara, porque a gente tá falando de carros seminovos e usados Sim. que podem dar problema. Né? E se der problema, pô, uma BM. A BM do Danilo é um carro super legal. Mas é um carro que tem um conteúdo eletrônico gigantesco, né? Às vezes você tem um problema num sensor, cara, que tá afetando uma cadeia de sensores, né? E aí, quem que vai arrumar aquilo ali? Às vezes é caro, a gente não sabe. Então, é um carro que tem uma dirigibilidade animal, é muito legal. Sim. Mas tem um conteúdo eletrônico ali que você precisa tomar E um só certo hoje cuidado. você avisa isso pra ele, Jean? Exatamente. O seu Só carro foi hoje, vendido depois- sem garantia estendida. 2 anos que ele tá com essa BMW, você fala que o carro dele... Sabe aquela luzinha lá no teu painel? Então, Meu Deus, aí, ó, tá explicado. O carro do Danilo é mais fácil você tomar um choque elétrico do que sujar a mão de graxa. exatamente. Esses dias nós abrimos o capô e não achamos motor, é só fio, né? pode Parecia crer. um Não, teclado, pode né? crer. Caramba. Não, eles bagulho cobram louco. mais e falaram que aquele motor é mais especial, que é difícil de acesso, cobra mais qualquer coisa pra fazer, cara. Você tem um carro, né, irmão? Vocês estão namorando, hein? Não, Posso te dar uma dica? você Faz tem um carro, amizade cara. com um mecânico. Aham, sabe? não, tô tentando com o Rafael. Especializado em carro Ixi, europeu, não, exatamente. Rafael é Especializado inteligente, em carro cara. europeu. Sim, A tem- Nilda Barbosa mandou. Boa noite, Jean. Saudades. É, grande Nilda. Beijo. Amamos vocês aí. Saudade. Família, né? Família. Nossa família. Top. Dando uma força. Da hora. Tá vendo? Ó, por eles, a Nilda é uma das pessoas que, quando a gente chegou no Brasil, ela foi lá me buscar. É a esposa do meu sogro. E, cara, que emoção que foi ver, meu. E ela já tinha vindo pra cá, né? A gente não ficou tanto tempo assim sem se ver, mas foi muita emoção. Beijo, Chegou Nilda. de surpresa, Beijo, Betão. só falta. Cara, quando Não, eu não, for... a gente tinha combinado, mas... Meus filhos pequenos, não é? Pode A crer. Celina Eles não nasceram conhecia, aqui, É, a eles Celina não Que conhecia legal, os Eu tive avós e tal. esse prazer há pouco tempo. Meu sogro veio pra cá e não tinha conhecido pessoalmente ainda meu Nossa, filho. cara, é muito louco. É muito legal isso. Quando eu for pro Brasil, Que eu vou de legal. surpresa, velho. Que legal. É, vou de Então, a gente surpresa. fez uma Legal. surpresa. Que legal. A gente avisou que a gente ia chegar um dia depois que de fato a gente chegou. Que era pra só dar um sustinho, entendeu? Mas já... Não, eu quero dar um sustão mesmo de Ra- passar não, mal. chega- Rapaz, chega doido. Tá, já, rapaz, pum, minha já- mãe, meu filho! Já leva desfibrilador, né, Você velho? tá louco? Meu pai Tá infarto. tava o velho, isso que é Leva o legal, desfibrilador, cara. que- É, porque o pobre tem que ter... Você tá entendendo? O pobre tem que ter emoção. O que é a vida de Ó, o pobre Diego. sem emoção, louco? Para, É, Diego. tem que ter. Eu vou fazer surpresa, mano. Sério? Cara, minha sogra, quando a gente bateu na porta da casa dela, assim, que ela abriu a porta, assim, ela até tremia as pernas. Ai! Ai, meu Deus. Ai, que loucura, velho. É muito louco. Beijo, sogra. Muito louco, mano. Da hora, da Chegar hora. lá, o pessoal Tem um- falar, volta. Então. Vai, tchau. Meu sonho mesmo, mano, é eu chegar no Brasil e o cara pegar e falar assim, cara, você tá deportado, brother. Seu lugar não é aqui. Eu falei, só porque eu tenho social! Isso é preconceito, cara! Deportado do Brasil. Nossa, eu ia ficar muito Cara, mas triste. sabe que aconteceu uma coisa engraçada com a gente? Quando a gente Ó, passou... Danilo. Ó, o Danilo já saiu pra fazer xixi. Já vai, né, Danilo? Danilo sofre de incontinência urinária, tá? É impressionante. Como é que pode, cara? Eu não tem velho, como, bexiga irmão. baixa, né? Aquela Nossa, não estrutura de sei bexiga- se bexiga... Mano, tu falaste que ele está trabalhando aqui? É, tá... Hermano, não sei, foi? Não sei, cara, não sei. Vamos reduzir o cachê dele. Sabe o que aconteceu com a gente engraçado lá? O pessoal da Polícia Federal perguntou por que os meus filhos não tinham documento brasileiro. Aí eu falei, cara, a gente veio passear e não deu tempo de tirar aqui. E, cara, assim, na época, Nossa. Imagina. mas ele embaçou com isso, cara. Pô, mas por que ele não tem? Eu falei, porque ele não tem. Não, mas cadê o documento dele? Ele não tem. Ele nasceu lá e a gente não teve tempo ainda de registrá-lo aqui. Porque, cara, assim, foram Mas não é 22... obrigado a registrar, né? Ah, pra ter a dupla cidadania, né? Obrigado não é, mas pra ter a dupla cidadania. Agora, com o nosso governo abençoado lá, parece que o americano vai precisar de visto pra entrar no Brasil. Então, eu vou ter que tirar o passaporte. Na verdade, eles já têm, né? Eu só não fiz a certidão de nascimento deles brasileira porque eu não tive tempo. Foram 22 dias que a gente foi, assim, foi muito corrida. Tava lá nos meus planos de ir no cartório, fazer uma coisa super importante e a gente não fez. Vou fazer aqui. Mas foi ele questionou, mas por que eles não têm? Eu falei, não tem, cara. Não tem, Eles mas qual o foram problema? fabricados em solo americano. Exato. Isso é americano. Não tem muito o que você fazer. Mas assim,
lá no Brasil, eles serão brasileiros. Eu quero que eles sejam brasileiros. Então, eu quero que as portas sejam abertas para ele lá também. E a porta é aberta para o brasileiro, né? Lógico, a gente sabe que o Brasil é um país que abraça todas as nações, mas muito mais para o brasileiro, né? Então, a gente quer dar essa oportunidade para eles. E assim, o passaporte do meu mais velho, ele tirou quando ele era bem pequenininho, então não valia mais, porque a foto era muito de bebezinho. Então a gente entrou com os passaportes americanos. E aí o cara embaçou, cara. Não, mas por que você não tem? Você desceu não onde? Em Campinas. Em Campinas. Campinas. Viracopos. E aí depois a gente foi pra São Paulo. Nossa, que barato, cara. Pô, cara, é muito legal, muito legal. São coisas que... isso pesa, assim. Eu tenho muita saudade da galera, das festas em Jaceguava. Sério? Da minha família, né, cara? Mano. Tem uma família em Jaceguava do barulho, mano. Os caras é muito louco. É legal. O Brasil é bom demais. Da galera. Brasil é bom demais, cara. É uma pena mesmo que algumas poucas pessoas estão imbuídas em destruí-lo. Porque é muito bom. É um país bom demais. Eu amo meu Brasil. Eu também. E eu também. Compra... É como no Chile, né? Hermano, eu tenho uma parte agora mesmo que sou brasileiro. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, muito legal. É isso aí. E amo muito a mi país Chile também. Quero muito a meu irmão chileno, a Sim, mi é um patria. país maravilhoso. 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 Assim mesmo. Viva Chile! Viva Chile, sim. Eles têm uma cultura bem legal que ele me ensinou uma vez, tipo assim, quando você estiver meio para baixo, meio desanimado com algum projeto que não tá caminhando, alguma coisa assim, chega na sua casa e faz uma ceia com muita comida boa, como se fosse final de ano, festeja com a sua família, come coisa diferente mesmo. Eu já tô gostando dessa parte aí. Não é? Eu tô morrendo de fome. Nossa, Hermano, pero es una cosa mía, solo no es del país Chile. Ele achou que fosse uma coisa cultural. A gente já vai adotar a referência. Pra você ver como que é a referência que a gente sente, né? Da pessoa do país. Então, assim, isso é muito legal, cara. Uma vez eu fiz com o meu pessoal lá, deu super certo. Sí. Cuando las cosas van mal, muy mal, y ya has intentado todo en la vida, y tú sigues en eso, yo a mi esposa le digo, hagamos una cosa, una cena, pero de rey, de zar. Muito legal, cara. Con vino, como que estuviéramos celebrando alguna cosa. Como celebrando. Y Exacto. al otro día tú te levantas inmediatamente con otro chip, con otra mentalidad, con fuerza, con ganas, y me resulta eso y va bien. É que nós não podemos ser pequenos, irmão. Así es, sí. E achar que a vida é boa quando planos estão dando certo. Sí. A vida deve ser celebrada pelo fato da gente estar aqui, respirando, andando. Preciso me lembrar disso todos os dias. Com saúde, Sim. nossos filhos estão bons. Sim. Porque às vezes a gente entra numa loucura de sucesso, de prosperidade, que acaba que a prosperidade não é bem o que as pessoas acham, né? Sim. Prosperidade não é você ter um financiamento de um carro caro. Isso é só um adereço assim pequeno, isso é ridículo. Sim. Né? Não tem nada melhor legal, que chegar mas não casa. muda nada. Não muda, brother. Eu vou chegar em casa daqui a pouco, vou abrir a porta, meu filho vai estar lá no quarto. Quando ele ouvir o barulho da maçaneta, ele vai falar, papai! Já vai pra cerca me esperando. E já vamos brincar. Cara, isso não há o que pague. Eu vou chegar em casa, meu filho vai falar a mesma coisa. Que é uma benção. A vida é uma benção. É isso aí, cara. A gente precisa se lembrar disso todos os dias. É legal. É legal ter, é legal poder, né? Ter. Mas é muito mais legal ser, né? Com certeza. Se lembrar é o que mais vale, é o mais importante. E a gente tenta transmitir isso, principalmente para a pessoa quando chega aqui. Porque, como eu estava falando, o imigrante agora é um cara com muito mais sonho, com muito mais perspectiva, mergulhado talvez numa cultura que não seja tão saudável que hoje a gente escuta todo dia. Você abre o bagulho, mano, vai ter um coaching, vai ter um cara, vai ter alguém falando sobre ter, sobre possuir, sobre... Né? Como é claro ter, que existem muita gente, o Paulinho que veio aqui, que é um cara inspirador e tal. Não, né? tem muita gente boa, mas é verdade. Muita gente boa. Mas a gente tem que ter esse filtro. Porque sucesso não é ter bagulho, né, mano? Sim. Sucesso não é ter bagulho. Quem inventou isso, acho que foi algum consumista sucesso é aí. ser, né? É ser, cara. Você tá rodeado de gente bacana, né? Você que querem o seu bem, realizar sua família. Seus correndo desejos, atrás dos seus projetos, que muitas vezes já tá com a exato. família também. Você tem 2 filhos aqui, né? Sim. Sim. Um barato. Tem quantos anos? Ele é um anos barato, mano. Sim, você O filho dele é né? figuraça. Que legal. Figuraça.
Eles tocam também? Porque o irmão toca... Toca muito piano. Sim. Muito Deveria ter trazido o piano, no, amigo. Hermano, son cosas. El padre de los instrumentos. Imagina trazer um piano de cauda. Sim, amigo. Tranquilo de chegar tranquilo aqui. Carregar. É. Tipo, Danilão não aguenta, né? Tem que parar não pra aguenta agora, né? Vamos voltar ativo. Yo tengo dos filhos, uno que tiene 11 años. Yo intenté para él que tocara piano como yo y que tocara violón y más cosas, pero la dirección de él va en otro sentido. El sentido de él hoy es la informática. Él quiere ser ingeniero robótico, quiere ir a estudiar a Japón, primero acá y después Japón. Entonces, es una cosa como difícil. Ahí vamos a poner muchas ganas en eso. Y también tiene muchas habilidades en eso. Sí. Así que estoy muy contento por él, soy muy feliz de ser su papá y también él es una muy buena persona, que es una preocupación de mi esposa y mía, de que independiente de las cosas que sepan, ellos sean unas buenas personas con los demás, con sus amigos, con las personas que conocen, que traten con respeto y principalmente quiero forjar eso en ellos. Y después los adornos que tiene cada uno, las cosas que uno quiere aprender o saber de más. Claro. Y otro hijo, Santiago, también, que para ustedes sería un Thiago. Thiago. Sí. Famoso James. Famoso Santiago es la persona más linda del mundo. Una persona muy cariñoso. Tiene su carácter también, pero es una persona muy linda, es un niño feliz, disfruta la vida, es sano y esas cosas me ponen muy orgulloso de ellos, más que lo económico. É isso que vale a pena, né? Você vê o brilho no olho pra falar da família e tal. É isso que fica, cara. É isso que é legal. Não, E a Mônica Belotti falou assim, diretamente do Brasil, com saudade imensa dos nossos amados Jean, Bia, Natan e Celi. É minha irmã. Tua irmã? Caraca, velho. Minha irmãzinha. Parabéns. Minha irmãzinha mais velha. Beijo, amor. Te amo. Não, eu tô aqui com a galera aqui no meu Insta aqui. Aí o Marquito entrou e mandou casa comigo. Falou pra você? Aí o Euro mandou assim, eu tô na fila. Meus fãs, eu amo vocês, meus fãs. Alpizeira, grande abraço, pessoal. Show. Cara, é legal, assim, a gente, né, nesse mercado nosso, a gente fez muita amizade boa, sabe? Eu só tenho lembranças boas, cara, desse mercado de carro. Eu entrei no mercado de carro aqui em Orlando em 2016. Comecei a trabalhar em loja e tal. E passei por algumas. As que eu passei desde o começo. Desde o dia 01 lá, que o cara contratou, alugou o lugar, a gente reformou, fizemos o escritório e tal, contratamos as pessoas. Eu tive que aprender para poder treinar, né? Não tenho muita essa habilidade do treino, mas eu tinha essa função, essa responsabilidade. E nisso a gente fez muitas amizades muito boas. Hoje, cara, do lado do banco, eu visito essas lojas. Muitas delas são... Na verdade, essas 3 que eu trabalhei, os 3 são meus clientes. Eu vou lá na loja hoje e, cara, os donos me recebem super bem. Os funcionários, né? A galera que trabalha... Conta histórias. Pô, eles falaram que na tua época era assim, na tua época era assado, como você fazia isso e tal. Então, assim, a gente criou amizades muito legais, cara. Muito legais. Graças a Deus, as portas sempre abertas de todos os lugares que a gente passou. Fiz bons amigos. É um mercado super disputado, né? Hoje aqui na Central Florida são muitas lojas de brasileiro. Então, costumo dizer assim, essa pizza de brasileiros hoje... muita gente come. Quando a gente começou lá, 2016, não faz muito tempo, mas quando a gente começou, o número de lojas era bem menor. Então, você tinha ali lojas de brasileiros que performavam bem, vendiam bastante. Hoje, nem todos eles estão vendendo aqueles números lá de sei lá, 7 anos atrás, porque o mercado mudou, né? Tem muitas lojas. Então, é um mercado muito competitivo, mas é um mercado legal, cara, porque a gente acaba conhecendo muita gente. A exposição, nossa, é muito grande. Cara, com quantas pessoas você fala todos os dias? Muita gente. A gente ajuda muita gente, né? Muita gente me liga até hoje. Pô, cara, deu problema na minha placa, eu não consegui renovar, como é que eu faço?
Eu não tenho... que você manja de um monte de coisa também, Jean. Mas não é só o fato de manjar, Danilo. Você pode manjar, mas se você não falar nada, ninguém vai te perguntar. Isso é verdade. Ou se você tiver uma postura de, cara, eu não vou te ajudar. Eu sei e não vou falar. E você não precisa falar nada. É uma postura. A pessoa não vai te perguntar. Ó, eu tenho essa postura de falar, entendeu? Eu não tenho reservas, não tenho travas. Aí, Jean, eu ajudo, entendeu? Te pergunto, estou no Brasil, tenho R$150 mil e quero abrir uma loja na Flórida. Quero ser mais um dealer na Flórida. Me liga, irmão. Não. Me liga. Faz negócio. Me ama, por favor. R$150 mil. Qual que é seu conselho? Ou a sua visão? Né? Ou até um pouco mais de dinheiro. Ou fala abertamente sobre o que você quiser sobre isso. Cara, abrir uma loja. O que eu penso sobre abrir uma loja na Flórida? Eu penso que... Na Flórida não, em Orlando, que foi a pergunta dele. Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tem essa grana, pega um avião, vem pra cá. Conhece. Vem conhecer, né? La Flórida completa. Para aqui na Central Flórida, dá uma olhada. Estuda o mercado primeiro. Faz aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade. Plano de negócio. No final do plano de negócio, você vai saber se vale a pena ou não. Mas, resumindo, que a gente tá com o tempo curto... R$150 mil não é um dinheiro tão expressivo para vir aqui nesse mercado, abrir uma loja hoje. Depende. Você abre loja com muito menos. Uhum. Mas depende, o que você quer? Né? Eu tenho um amigo daqui de Orlando. Só para finalizar, Jean, acabou o nosso tempo. Show. Ele fala pra gente fazer plano de negócio do final pro começo. Você quer fazer um plano de negócio com ele? Ele fala, tá, quanto você quer ganhar? Quero ganhar $10 mil. O que você precisa fazer para ganhar $10 mil? Eu preciso vender 20 carros. O que você precisa fazer para vender 20 carros? Eu preciso anunciar. O que você precisa fazer para anunciar? Ele faz o contrário. Então, assim, você tem essa intenção? Vem para cá, conhece o mercado, roda um pouco, estuda e faça um plano de negócio. Vai valer a pena? Manda pau me liga, manda pau que a gente abre a loja. Não vai valer a pena, cara. Cheguei à conclusão que não vai ser legal. Vou jogar meu dinheiro fora. Não, abre a loja. Pronto. Jean Polimeno teve hoje no Na Real Podcast muito oferecimento bom. Real Car Sale. Não é? 5293 Sul Orange Blossom Trail. 5293 South Orange Blossom Trail. Yeah. Aí você vai encontrar o Didi lá, o Danilão, todo mundo, a galera toda, o Davi. Nossa, seu telefone, Davi. 5293 Orange Blossom Trail. Não, because we stay here in United States. Se alguém não for pra loja, já se apaixonou por isso. Uma voz aveludada, né? Eu tô arrepiado. Locutor de rádio AM. 9293 em Orange Blossom Trail. Um abração pro Francisco. Sim. Um abraço pra Pedro. Ana Paula Veloso também, que te mandou aquele abraço. Paulinha, Rafael beijo. Galhardo, meu primo. Lá de Jaceguava, aprontávamos muito pro Pedro criança. da pizzaria. O Pedro do Pizza House, um beijo, Pedro. Você podia vir aqui fazer uma pizza pra nós, filho? Não é verdade? Eu venho. Fazer uma pizza aqui, serve nós. Uma coisa Tamo boa. junto. Aí, gostou, Muito a produção legal. gostou. Pessoal, parece que vai vir um soldado aí, né? Sei, o pessoal da guerra aí. Bom, sexta-feira. É isso aí. Tchau. Beijo, Acabou. gente. Valeu. Beijo.